Olá! O tema do Grupo Aulas da Vida de hoje é mortes coletivas e mortes prematuras. Meu nome é Pedro e sejam todos bem-vindos. No mês de novembro vamos falar sobre a morte do ponto de vista de voltando para casa, pois sabemos que a morte não existe, é apenas uma passagem para a vida espiritual. Eu estou muito feliz e tranquilo porque o mês de novembro é o mês do meu aniversário e eu quero comemorar a vida em todas as suas possibilidades. E apesar de falar sobre a morte, nós temos que enxergar pela doutrina espírita o outro aspecto que a morte possui e que está plena de vida na espiritualidade. Lembramos que as apresentações do Grupo Aulas da Vida são transmitidas pela Rádio e TV SEAC de Bauru e tem retransmissão pela TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Eu gostaria de fazer uma pequena prece, uma prece bem curtinha, e vou pedir a vocês que se juntem a mim, pedindo a Deus e aos bons espíritos que amparem os nossos estudos e que eles possam estar presentes nos lares das pessoas que nos acompanham nesse momento, trazendo muita luz, paz e saúde para todas as pessoas. Que possamos ser amparados em nosso propósito de crescimento espiritual e que os nossos espíritos protetores nos inspirem com pensamentos renovadores. Que a luz divina possa trazer o alívio para as nossas dores e dificuldades, fortalecendo a nossa fé em Deus e a nossa crença em Jesus, nosso Mestre querido, que sempre nos traz uma palavra de amor e compreensão. Como nós estamos falando de Jesus e pedindo a Ele que nos ampare nos estudos de hoje, vamos começar falando sobre o Evangelho de Jesus, que está em Mateus, lá no capítulo 10, no versículo 28. Jesus diz assim aos seus apóstolos: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Nesse trecho, Jesus está orientando os seus 12 apóstolos da maneira que eles deveriam agir quando eles fossem pregar o seu evangelho por todas as cidades. Jesus explica que não devemos temer as pessoas que possam nos fazer mal, porque eles podem ferir apenas o nosso corpo físico e não a integridade da nossa alma. Nesse mesmo trecho, Jesus continua dizendo aos seus apóstolos: Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, o temor que nós temos é de perder a nossa alma pelas más influências. Jesus nos chama a atenção nesse momento de que os sofrimentos físicos são passageiros e que os nossos pecados, ou seja, as nossas falhas morais, é que vão trazer muito mais sofrimento para a nossa alma. As dores morais são as chagas que fazem sofrer a nossa alma. E devemos nos preocupar com as pessoas que nos arrastam para o caminho das imperfeições. Então, se nós temos que nos preocupar, é com a influência das pessoas e dos espíritos que podem nos fazer algum mal e trazer algum prejuízo para a parte moral da nossa vida. Muitas vezes nós nos preocupamos em colocar uma cerca elétrica para nos proteger de ladrões e não nos damos conta de que uma pessoa que é, entre aspas, amiga, pode nos desviar do caminho da prática do bem. Quantas vezes nós já não ouvimos alguém dizer: toma mais uma cerveja, toma uma saideira, e muitas vezes a pessoa já não está em condições de dirigir porque já está alcoolizado, e as pessoas continuam insistindo para que ela continue bebendo. São pessoas que estão influenciando de maneira equivocada para que a pessoa possa até perder a vida em um acidente de trânsito. Outras vezes é uma pessoa conhecida, um colega, um amigo que fala: come só mais um docinho, come só mais um pedaço dessa comida que está tão boa.
E às vezes a pessoa ela está em dieta ou ela tem algum problema de saúde, como diabetes, e ela não pode se alimentar de maneira equivocada. Mas muitas vezes as pessoas não se preocupam com a outra pessoa. Elas simplesmente querem que a sua vontade prevaleça sobre as outras pessoas. Então são muitas as tentações que nos levam a fazer más escolhas. São muitas influências que nos levam a errar e a cometer atos falhos. E muitas dessas más escolhas nos levam às mortes prematuras, que é o tema da aula de hoje, do assunto de hoje do Grupo Aulas da Vida. Mortes prematuras podem ocorrer pelo excesso de confiança, como no caso da pessoa alcoolizada que eu estava dizendo a vocês, que dirigem sem atenção. Quantas mortes de trânsito não poderiam ser evitadas se os motoristas fossem mais cautelosos e respeitassem os limites e respeitassem as leis? Que se não são pessoas que se deixam influenciar pelos amigos, pelos colegas e acabam cometendo imprudências no volante. Quantas mães hoje não choram, não lamentam a imprudência dos filhos? Quantas pessoas não são atropeladas por estarem descuidadas num celular? Quantas pessoas não morrem por se colocarem em perigo ao tentarem tirar uma selfie? É muito comum hoje a gente ver as pessoas tão preocupadas em olhar a tela do celular que se põem em risco, acabam sendo atropeladas ou causam acidentes ou acabam se acidentando por não olharem por onde andam. Então, muitas vezes, nós nos colocamos em situações de risco porque não prestamos atenção a tudo que está acontecendo à nossa volta. Muitas mortes prematuras ocorrem, então, porque as pessoas foram negligentes consigo próprias. Mas existem uma variedade de outros tipos de mortes prematuras, em que a vida é interrompida antes do tempo, como nos casos de aborto, desencarnação de crianças, suicídio, eutanásia, e dentre tantos outros. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses que eu acabei de citar. Nos casos de aborto deliberado, por exemplo, em que os pais optam por interromper a gestação, Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, na questão 357, que consequências tem para o espírito o aborto? E a resposta dos espíritos é uma existência nulificada, ou seja, uma existência que foi perdida e que o espírito, que foi abortado, terá que recomeçar. Então, para o espírito, é a perda de uma oportunidade de crescimento, de evolução, de aprendizado. E é com tristeza que o espírito vê que os pais tomaram a iniciativa do aborto. Antes de conhecer a doutrina espírita, eu acreditava que as mulheres tinham direito a escolher o que acontecia com o próprio corpo e fui aprender com os espíritos que o aborto é perder a chance de viver uma vida que proporcionaria conhecimento, aprendizado, que daria oportunidades de crescimento. O espírito que traz essas informações diz que perdeu muitas oportunidades porque não teve a chance de viver. Preferiria viver na sarjeta, viver num lar de desamparados, do que ser abortado, porque o aborto é uma existência nulificada, ou seja, perdida. Então nós temos que refletir se o aborto é uma situação que devemos realmente praticar. Kardec prossegue com outra pergunta, lá na questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Ou seja, em qualquer momento da gravidez, podemos provocar o aborto? E
os espíritos dizem que há crime sempre que a gente transgride a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas, que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Então é aquilo que eu disse para vocês, né? Uma vez que o espírito tem a oportunidade de encarnar e ele encontra pais que estejam dispostos a trazer esse espírito à reencarnação, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprendizado e que o aborto vai tirar essa oportunidade e que muitas vezes vai ser prorrogada durante muitos e muitos anos e pode ficar à espera de uma oportunidade que nunca apareça. Então, para os pais, né, eles devem tomar todos os cuidados para que os seus filhos possam crescer e viver com saúde e aprender e que venham a participar dessa reencarnação. Mas e quando os pais, mesmo tomando todos os cuidados, mesmo sendo atenciosos, acontece da criança vir a falecer numa idade muito jovem? Como se explica isso? Na questão 199, Kardec pergunta: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E a resposta dos espíritos é: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Então, o que é que os espíritos estão nos explicando? Que muitas vezes a pessoa não pôde completar a sua tarefa na vida anterior e ela tem, então, um período curto de vida para completar aquilo que ela não conseguiu terminar na existência anterior. É como se a vida curta dessa criança que vem a falecer numa idade muito jovem fosse para completar esse período que precisou ser interrompido anteriormente. Então, muitas vezes, né, nós temos aí que a existência corporal ela é curta por conta da necessidade que o espírito tem de que assim seja, né, seja dessa maneira curta. Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, nos lembra que não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá na terra sem a vontade do Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então esse trecho do Evangelho significa que não cai um fio de cabelo que não seja pela vontade de Deus. Deus sabe o momento certo que cada alma deve deixar o mundo material. Deus sabe o período exato que cada um precisa viver aqui na Terra. Então Deus tem conhecimento das necessidades que cada um de nós tem e das experiências e do tempo que cada um de nós precisa para viver aqui na Terra e aprender os seus ensinamentos. Então, nós temos que lembrar e confiar que Deus é que guia o nosso planeta, Deus é que guia as nossas vidas e Ele sabe o momento exato em que nós devemos desencarnar. O homem, ele pode, por invigilância, antecipar a saída do corpo físico, né? Então, como no caso do suicídio, o suicídio ele é classificado como uma morte direta ou indireta, dependendo da situação, porque a pessoa está antecipando a sua ida para o mundo espiritual. Nós podemos entender o suicídio direto ou intencional quando a pessoa ela planeja tirar a própria vida, às vezes até com detalhes de planejamento e aproveitando oportunidades que surgem. Então, num suicídio que é intencional, a pessoa ela está passando por um momento de dificuldade, da qual esse sofrimento se torna para ela
intolerável e ela decide, e ela planeja o seu desencarne, antecipando a vontade de Deus. Então, se a pessoa ela não está sofrendo de nenhuma moléstia, ou se ela não está passando por um grande período de doença, esse ato de violência que a criatura comete contra si mesmo é considerada um crime diante das leis de Deus, porque a pessoa deixa de cumprir o período que deveria viver aqui na Terra e ela antecipa então a sua morte. Nós temos que lembrar que no suicídio indireto, o atentado contra a própria vida ela ocorre em decorrência dos comportamentos e hábitos desenvolvidos pelo indivíduo, como o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Todos os vícios, ao longo dos anos, prejudicam a saúde física e mental, levando ao encurtamento do período de vida programado. Então, todos nós temos um período de vida programado, mas dependendo da maneira como nós vivemos, dos hábitos que nós temos e principalmente de como nós levamos a nossa vida, nós também podemos encurtar a nossa existência aqui na Terra. Mesmo quando a pessoa sofre de grandes processos obsessivos e enfermidades mentais, isso também pode ser considerado um suicídio indireto, uma vez que o indivíduo deixou a situação chegar nesse ponto em que ele não tem mais domínio sobre si e não tem mais domínio sobre os seus pensamentos e sobre os seus atos. Então nós temos que ter muito cuidado com a maneira que nós vivemos a nossa vida, porque dependendo das nossas atitudes, nós podemos encurtar a nossa vida, intencionalmente ou sem a intenção, mas de qualquer maneira, pelos nossos hábitos e pela nossa vida que acaba sendo desregrada. Kardec ele indaga aos espíritos, na questão 376, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E aí os espíritos respondem que o espírito ele sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, de onde procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. Então, para muita gente, a morte é uma saída para as dificuldades e para os problemas que está enfrentando. Então, a pessoa que pensa no suicídio como uma maneira de se livrar dos problemas e acaba não refletindo que a morte não livra as pessoas dos problemas, porque a morte é uma continuidade da vida. Então, é uma falsa ideia achar que vai se livrar dos problemas, quando na realidade os problemas eles continuam. Nós temos que aprender a lidar com os problemas e com as dificuldades. A morte não é a solução para os nossos problemas. Então, muita gente se auto-engana pensando que a morte vai levar então à solução dos problemas e das aflições que está sofrendo naquele momento. A Kardec, aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto, ele pergunta na questão 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Ou seja, o homem tem o direito de tirar a própria vida? E os espíritos dizem que não, que só Deus tem esse direito. Então só Deus sabe o momento em que nós deveremos desencarnar e que o homem não deve antecipar o momento da morte. Então, de onde que nasce esse desgosto pela vida? Onde que a pessoa, que às vezes nem tem motivos plausíveis, que não tem motivos até para tirar a própria vida, mas a pessoa ela se encontra tão sem perspectiva que essa aflição acaba tomando conta dos pensamentos e a pessoa resolve optar pelo suicídio. Então, de onde que vem isso? Os espíritos nos explicam que muitas vezes isso é efeito da ociosidade,
Então a pessoa ela não tem nenhum tipo de ocupação útil, ela não se mantém ocupada, muitas vezes também não tem nenhuma fé em Deus, ela também não cultiva a fé, não cultiva a prece, e por conta também da saciedade que tem, né, de não precisar buscar a sobrevivência, de não ter que lutar pela sobrevivência, então todas essas questões misturadas levam a pessoa a ficar desgostosa com a vida porque não encontra perspectivas. Então, muitas sociedades que são altamente evoluídas na parte material têm um grande número de suicídios, né, de pessoas que não encontram motivos para viver, não encontram motivos para ser feliz, não encontram motivos para trabalhar, não encontram motivos para ter fé, não tem motivo para nada. E essa desilusão com a vida leva a pessoa a buscar na morte a solução dos seus problemas, e que nós sabemos que é uma solução equivocada. Para não pensarmos em suicídio, convém sermos úteis. Então, uma vez que essas ideias começam a surgir na mente da pessoa, ela deve buscar algum tipo de ajuda, buscar algum tipo de ocupação, buscar ser útil para outras pessoas. Muitas vezes a pessoa pensa assim: eu não estou bem, então eu não posso ajudar ninguém. E exatamente nesse momento que você não está bem, é que você deve buscar atividades em que você se torne uma pessoa efetivamente útil, não só para si, mas para também com as pessoas que convive e para as outras pessoas também. Então, para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Então a vida flui muito rapidamente, a vida flui de maneira boa para quem se ocupa com uma finalidade útil. Os espíritos dizem que a pessoa que é útil, ela suporta as dificuldades da vida com mais paciência e resignação, porque ela tenta ser feliz e ela busca então uma vida mais sólida, mais durável, e busca então caminhar para que as coisas ocorram e aconteçam na sua vida. Então a gente deve mirar nesse exemplo que os espíritos estão nos explicando, de que nós temos que então suportar as dificuldades da vida com paciência, com resignação, porque tudo nessa vida é passageiro. Então os problemas também são passageiros e vão ser resolvidos se nós trabalharmos arduamente para conseguir a solução desses problemas. Uma outra maneira de abreviar a existência é a prática da eutanásia. Eutanásia é tirar a vida de uma pessoa com o pretexto de diminuir a sua dor, de aliviar o seu sofrimento. Mas será que isso é válido? A resposta está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 28. Lá nós temos a seguinte afirmativa: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos? Então, será que nós sabemos quais são os desígnios, qual é a vontade de Deus? Deus pode nos conduzir à beira da morte e nos tirar dela. Nós não sabemos se, quando nós estamos à beira da morte, nós realmente vamos morrer ou não. Deus pode, por uma ação de milagre, modificar essa situação justamente para que a gente possa modificar o nosso pensamento e modificar a nossa fé. Lá no Evangelho ainda tem a seguinte orientação: ainda que um moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora.
a ciência não se terá enganado alguma vez em suas previsões? Quantas vezes a pessoa tem o diagnóstico de que já está no fim da vida, de que está numa fase terminal, e essa vida se prolonga por meses e meses, ou até mesmo anos, a mais do que as previsões médicas foram feitas. Então, às vezes, a ciência diz que você vai morrer amanhã e você pode viver durante anos. Então, muitas pessoas são testemunhas de que a ciência nem sempre acerta nessas previsões. Então, nós não sabemos exatamente se a nossa existência vai ser curta ou longa, porque tudo isso está na vontade de Deus. Então, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de ter o último suspiro, ele se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Então, muitas vezes, isso é uma graça que é concedida a esse espírito para que ele possa se arrepender e ele possa rever o seu comportamento e a sua vida. Então, para as pessoas que são materialistas, que veem apenas o corpo e não levam em consideração a alma, não vai compreender essas coisas. Mas nós que já estudamos o Espiritismo, que estudamos a doutrina, sabemos que todo pensamento voltado a Deus, todo arrependimento que nós temos, ele é válido, mesmo o que é feito no último momento de vida. Então, nós temos que diminuir o sofrimento das pessoas o quanto a gente puder, mas nós não devemos tirar a vida de ninguém, mesmo que a gente ache que isso vai ser melhor para a pessoa. Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós. Então, muitas vezes, a pessoa que está ali acamada, que está passando por um momento difícil, é um momento que ela precisa para fazer uma reflexão sobre a sua vida, para fazer uma reflexão do porquê chegou àquela situação e também fazer planos para a vida futura. Então, muitas vezes é o momento que a pessoa, é o período de tempo que a pessoa precisa para amadurecer as ideias e para amadurecer o conhecimento que adquiriu durante a vida. E não cabe a nós interromper esse processo. Nós temos que ajudar e amparar as pessoas para que elas possam viver cada minuto que a vida lhe é oferecida. Nós estamos falando sobre as mortes, então, prematuras. Nós sabemos que tem, então, muitos tipos de mortes prematuras, mas vamos falar agora um pouquinho sobre as mortes coletivas, né? Então, se a morte de uma pessoa jovem causa grande comoção, o que dirá então quando muitas pessoas desencarnam ao mesmo tempo? Então também é um sofrimento muito grande quando a gente vê um tsunami, quando a gente vê um vulcão explodindo, um terremoto, quando a gente vê acidentes que levam muitas pessoas à morte ao mesmo tempo. Então, por que será que Deus permite que muitas pessoas morram simultaneamente? Que proveito será que a espiritualidade pode tirar desses desencarnes que são coletivos? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a morte, ela segue a programação do espírito. Então, o espírito, ele desencarna no período que lhe é devido. Então, mesmo quando várias pessoas vêm a desencarnar coletivamente, isso está fazendo parte da programação que essas pessoas têm. Então, todos os dias, pela morte e pelo nascimento, existem as chamadas emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual, ou seja, né, nós temos através da morte, né, pessoas que deixam o mundo físico, o mundo corporal,
e vão para o mundo espiritual. E pelo nascimento é exatamente o contrário, as pessoas, né, deixam o mundo espiritual e vêm para o mundo físico, para o mundo corporal. Então nós temos essas emigrações e imigrações, idas e vindas das pessoas no mundo do mundo espiritual para o mundo material e vice-versa. Então, lá na Gênese, né, se a gente pegar o livro da Gênese, no capítulo 11, ele diz assim, que em certas épocas, essas imigrações, ou seja, esse fluxo de pessoas nascendo e morrendo, se operam em grande quantidade, acontece em grandes quantidades. Então, muitas pessoas, né, têm um desencarne em massa. E que às vezes são números grandes de pessoas que vêm a falecer. E que a morte de um grande número de pessoas, por meio dos flagelos, dos cataclismas, eles devem, portanto, ser considerados ocasiões de chegadas e partidas coletivas. O que significa isso? Que são meios que a espiritualidade tem para renovar a população da Terra ou do planeta em que isso ocorra, de uma maneira a trazer novos elementos espirituais, mais evoluídos, mais depurados, para substituir essa grande quantidade de espíritos, né, que estão deixando o corpo físico. Então, as mortes coletivas são renovações rápidas, quase instantâneas, que acontecem na população para apressar o progresso social. Então, quando você tem um tsunami, quando você tem uma guerra, quando você tem situações que provocam o desencarne de um grande número de pessoas, isso é para apressar o progresso da sociedade. E sem essa renovação, que ocorre de tempos em tempos, seria muito lento o progresso, né, nos planetas, nos mundos. Então, a espiritualidade, ela aproveita essas oportunidades para substituir e melhorar as populações. Então, é uma maneira que a espiritualidade tem para renovação e para substituição, então, dessas populações. Também é de se notar que nessas grandes calamidades, né, que morrem uma grande quantidade de pessoas, que depois disso ocorre um período de progresso de ordem física, intelectual e moral. Então, muitas vezes, depois dessas grandes calamidades, a população renova a sua maneira de encarar os problemas, as dificuldades, e os espíritos que chegam são mais evoluídos e ajudam então aquele país, aquele povo a progredir. Então, nessas calamidades, elas têm por fim fazer uma remodelação na população espiritual daquele local em que aconteceu essas tragédias. Nós podemos lembrar também que existem esses nascimentos e mortes, né, coletivas que acontecem em grande quantidade, também acontecem de um mundo para outro, né? Então, para quem já leu, né, Os Exilados de Capela, sabe que a própria Terra recebeu, o próprio planeta Terra recebeu uma grande quantidade de espíritos que vieram, né, da constelação de Capela e que vieram para renovar e para fazer a Terra avançar intelectualmente. Então, com a vinda desses espíritos, o planeta Terra evoluiu rapidamente num curto período de tempo. Então, novas raças de espíritos, elas vêm para se misturar com as que estão aqui e constituir uma nova raça de homens para fazer então com que a população evolua. Os espíritos, eles trazem a inteligência e o conhecimento que eles possuíam e eles então
trazem esse conhecimento para ajudar no crescimento intelectual, no desenvolvimento da inteligência e da tecnologia, da ciência dos lugares para onde eles vêm habitar. No caso da Terra, a gente tem que lembrar que nós estamos agora passando também por um processo de renovação, já que a Terra está deixando de ser um planeta de expiação e provas, e ele está passando para ser um planeta de regeneração. Então, para que isso ocorra, também é necessário uma renovação da população espiritual. Então, nós muito provavelmente iremos receber espíritos que virão de outros planetas, e muitas pessoas que estão aqui nesse planeta irão para outros. Então, esse fluxo de espíritos indo e vindo de um planeta para o outro também faz parte desse remanejamento que a espiritualidade faz para trazer o progresso dos mundos, né? Então, esse progresso ele pode acontecer para questões intelectuais, mas também e principalmente para as questões morais, para que os espíritos possam trazer um avanço para as sociedades que passam por esse processo. Então, o progresso intelectual não é suficiente, é preciso também que seja feito um progresso moral. Então, para que a gente possa evoluir e habitar novos planetas, nós temos que progredir intelectualmente e moralmente. Então, o progresso tem que ser nas duas frentes. Então, existe aí, né, espíritos que vão permanecer aqui na Terra, tem espíritos que vão ser convidados para ir para outros planetas e que podem ser tanto planetas mais evoluídos quanto planetas em que vai ser inferiores, né, planetas inferiores. Então, nós temos todos os tipos de fluxos e os espíritos avaliam a prática do bem, o crescimento intelectual e o crescimento moral que cada pessoa fez. Então, não dá para dizer que todas as pessoas que desencarnam numa tragédia, que todas elas vão ser exiladas num planeta inferior. Não, a espiritualidade vai fazer uma triagem e vai verificar qual o melhor local para que cada um possa ser encaminhado. Então, para nós, a morte tem que ser vista como uma transição, que é como nos lembra Kardec na questão 149, quando ele pergunta assim, o que acontece com a alma no instante da morte? E os espíritos respondem, volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde estava separada momentaneamente. Então, a morte é uma passagem que nós deixamos o plano físico, vamos para o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro local de vivência, né? Que é onde realmente nós vivemos. A Terra é apenas um aprendizado, é um momento de aprendizado. Nós não devemos temer a morte, mesmo as mortes violentas, porque, como nós vamos ver aí na questão 161, né, a morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente, e os espíritos dizem que geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então nós não temos que nos preocupar com a morte, com a violência da morte, mas nós temos que preocupar com a nossa vida. Como é que nós conduzimos a nossa vida? Nós temos que viver e aprender os ensinamentos de Jesus para sermos felizes nesta jornada e na próxima. Então todos os nossos aprendizados, né, tudo aquilo que nós estamos plantando, é que vai garantir uma vida futura mais tranquila. Então, como eu disse para vocês, esse mês é um mês que nós estamos falando sobre a morte, mas também nós temos que pensar na vida e em toda a sua plenitude e com responsabilidade, pensando nas consequências
das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado.